Fala galerinha do primeiro ano do sétimo moderno, mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Wesley Farias. Hoje vamos corrigir o nosso exercício, glicídios e lipídios. Sem mais enrolação, vamos começar. Esse assunto aí já me deu fome. Arrocha! Então a primeira questão diz o seguinte: os animais retiram dos alimentos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Cada nutriente apresenta uma determinada finalidade. E aos glicídios pode ser atribuída a função de... E aí, entenderam? Não? Calma aí que eu já explico. Essa questão ela nos pede essencialmente para dizer qual é a função dos glicídios. Sim, os glicídios, eles que também são chamados de carboidratos, né? Então a função deles, sem dúvidas, é fornecer energia às nossas células, né? Que beleza, energia! E isso, para quem é sedentário, né? Consumo exagerado deles pode deixá-lo mais fofinho. Por que não pode ser a letra A? Produzir anticorpos. Porque essa é uma função de proteínas. Nós não estudamos proteínas ainda. Letra B. Participar da composição de hormônios sexuais. Isso é função dos chamados lipídios, mais especificamente do colesterol. Por que não pode ser a letra C? Funcionar como isolante térmico, função de lipídio. Por que não pode ser a letra E? Proteger nosso corpo contra impactos. Ora, lipídio forma colchãozinho de gordura, protege contra os impactos mecânicos. Agora foi, né? 2. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos principais: os monossacarídeos, os disacarídeos e polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, os monossacarídeos são os glicídios mais simples, né? E eles podem se unir formando grupos, né? No caso, moléculas maiores. São os glicídios com moléculas maiores. Então, tem os disacarídeos, no caso, a união de 2. Então, quem pode ser disacarídeo aqui nessas opções? Então, com certeza a letra C, sacarose e lactose. Por que isso? Observe. Aqui nós temos a sacarose, que é a junção de 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. E a lactose, que é a junção de outros 2 monossacarídeos, a galactose com a glicose. Agora, bem, não pode ser a letra A. Por quê? Amido e celulose. Porque amido e celulose são polissacarídeos, ou seja, eles têm uma estrutura enorme, né? Uma cadeia enorme de monossacarídeos ligados, formando um polímero. Por que não pode ser a letra B, sacarose e celulose? Bem, a sacarose é um disacarídeo, porém a celulose é um polissacarídeo. Descartado, né? Letra D, celulose e glicogênio. Celulose e glicogênio também são polissacarídeos. E frutose e glicose, nós acabamos de ver aqui que a glicose e a frutose são monossacarídeos que se juntam para formar a sacarose. Portanto, é a letra C, sacarose e lactose, que são os nossos disacarídeos. Terceira questão. Os lipídios, chamados popularmente de gorduras, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere
a uma importância biológica dos lipídios. Observação: marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Então, com certeza aqui é a letra E. Atuar como catalisador biológico. Não é importância biológica de lipídio atuar como catalisador biológico. E o que é um catalisador biológico? Catalisador biológico é desempenhado por umas substâncias chamadas enzimas, que elas são um tipo de proteína. Nós não estudamos proteína ainda, então já está assinalada aquela que não se refere. Do que não poderia ser a letra A? Funcionar como reserva energética. Porque isso sim é importância biológica de lipídio. Eles também têm essa função de reserva energética. Atuar na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação também é função de lipídio. Então, está também correto. Não poderia ser a que ficaria fora, Só você lembrar que tem algumas superfícies, como por exemplo de folhas, que recebem uma camada de cera para poder perder menos água, desidratar, A letra C. Fazem parte da composição da membrana plasmática. Também é função de lipídio. Lembrar dos fosfolipídios, Letra D. Fazem parte da composição de hormônios. Também é função de lipídio. Nós acabamos de ver, os colesterol, faz essa função. Quarta e última questão. Fala exatamente sobre o colesterol. Diz que ele é um tipo de lipídio muito importante para o homem, apesar de ser conhecido principalmente por causar problemas cardíacos, como a arteriosclerose, o entupimento lá dos vasinhos. E esse lipídio pode ser adquirido pelo nosso corpo através de dieta ou ser sintetizado em nosso fígado. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol enquadra-se. Então, existem os grupos lá, Qual é o grupo em que o colesterol está enquadrado? O colesterol, ele é do grupo dos esteroides. Aliás, ele é o esteroide mais conhecido. E ele está relacionado com a composição das membranas celulares e também de alguns hormônios, como nós acabamos de ver que são hormônios sexuais, Testosterona. Por que não poderia ser a letra A? Glicerídeo. Glicerídeo está associado com o que nós chamamos de óleos e, no caso, manteiga. É isso. Óleos e as gorduras. Por que não carotenoides? Carotenoides são pigmentos, são substâncias na forma de pigmentos que estão associados aí a plantas, a fungos, a bactérias. É só você imaginar que existem plantas com vários carotenoides, pigmentos, aquele pigmento do vermelho ao laranja, Um exemplo seria o tomate, O tomate, ele é um exemplo, de alimento que tem, esses carotenoides. Fosfolipídios são os grupos lá que formam a membrana, E ceras, já conhecemos as ceras de origem animal, A cera da abelha, por exemplo, E a cera de origem vegetal que ficam sobre as folhas, Então, essas são outros grupos, Então, com certeza é a letra B, esteroides. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula.